Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Diane Santana, eu sou cabeleireira, instrutora Masterclass e esse é o nosso canal para que você aprenda cada vez mais sobre o universo dos cabelos. E hoje eu quero responder uma questão muito interessante que sempre me pedem. Se a cliente chegar no salão, pedir a coloração com uma cor, por exemplo, ela quer um 5, e eu vou lá no meu estoque e quando eu chego lá, não tenho essa coloração. O que é que eu faço? Então, a gente vai falar sobre essa matemática das cores para que você não passe aperto na hora de atender essa cliente, tá certo? Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo mesmo aqui que eu tô falando, que é o 5. Sua cliente quer uma coloração 5, tá? Que é o castanho claro. Você foi lá, olhou no seu estoque e você viu que você não tem a coloração 5.0. Então, o que você pode fazer? Você vai fazer uma mistura em partes iguais para dar o resultado do 5. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar 6 e 4, que somadas vai ser igual a 10, que dividido por 2 é igual a 5. Ah, pronto, então, se eu colocar coloração 6 e coloração 4, o resultado dessa misturinha aqui vai ser o 5? Sim, em partes iguais. Sempre em partes iguais. Então, você foi lá no seu estoque, não tem a coloração 5, você dá uma olhada. Tem 6? Tem 4? Ok. Partes iguais vai resultar no 5. Eu também posso utilizar, então, a 7 e a 3, que somadas vão dar 10, que dividido por 2 vai dar o 5. Posso. Posso. Agora, sempre tenho que começar a olhar, porque, por exemplo, ó, quando você vier aqui, por exemplo, para o 8 e o 2... você vai começar até a seguinte questão. O 2 tem a presença de vermelho e também de azul. E o 8, ele tem predominantemente amarelo. Então, a fidelidade dessa cor aqui não vai ficar tão correta no 5, então você já pode ter aqui uma fragilidade, já pode dar um cabelo manchado, não ficar tão bom quanto você aqui. Então, o que a gente está dizendo com isso aqui? Quanto mais próximo da cor que você quer fabricar você tiver, maior vai ser a fidelidade do resultado de cor, ok? Se você quiser, por exemplo, fazer o 6, vai acontecer a mesma coisa. Você pode ir lá olhar, você quer fazer a cor 6, olhou lá no seu estoque, você não tem 6, mas você tem 7 e você tem 5. Então, essas duas aqui somados, né? Opa, aqui vai dar o 12, que dividido por 2 vai dar o 6. Então, a gente pode fazer isso com qualquer cor que a gente tiver, respeitando sempre essa regra da proximidade. Quanto maior for a proximidade, melhor para você ter uma fidelidade de cor. Mas eu posso utilizar? Ok, posso. Uma coisa que eu sempre recomendo, por exemplo, quando você quer fazer, por exemplo, uma cor que você vai ter o 10, que já é um amarelo muito claro, né? Um amarelo claríssimo. E você coloca, por exemplo, o 2, que é o castanho escuríssimo, você vai ter, com certeza, uma cor que não vai dar um bom resultado. Isso aqui, se você coloca, por exemplo, 10 e 2 numa mistura, você pode encontrar aqui uma cor que vai ficar muito acinzentada, porque tem muito azul aqui e quase nada de amarelo aqui. Então tem que ter atenção nessa parte.
Mas eu posso fazer essa misturinha? Posso. Então, gente, é sempre bom você estar atenta que isso daqui envolve a mistura das cores primárias, que a gente tanto fala. Então, se você domina o amarelo, vou até colocar aqui com a cor, o azul e o vermelho aqui hoje vai ser rosa. A mistura dessas cores é que faz a composição de todas as outras. Então, o que é que eu preciso olhar? O que que tem aqui em cada cor dessa? Para isso, você realmente precisa dominar fundo de clareamento, para você saber em cada altura de tom qual é o fundo de clareamento, ou seja, quais são as cores que estão envolvidas naquele fundo de clareamento, para você entender qual é a mistura que você precisa fazer ou que você pode fazer para chegar na cor que você precisa, ok? Aqui, altura de tom, certo? E se a cor que a cliente escolheu for uma cor nuance, eu posso também fazer essa mistura? O que é cor nuance? Aqui a gente falou sempre de cor base. Cor base é quando você diz, por exemplo, 5.0, que foi o nosso exemplo aqui, 6.0, é o que a gente chama de cor base, é o cor fundamental. Por quê? Porque são as cores cosméticas que copiam as cores naturais do cabelo. A escala de cor natural do cabelo, a altura de tom, vai de 1 a 10, são as cores que você pode encontrar naturalmente no cabelo. E cosmeticamente essas cores são representadas pelo ponto 0, que é o que a gente chama de cor base ou cor fundamental. Na cor nuance, como é que isso vai aparecer? Já vai aparecer um número depois do ponto. Então, por exemplo, se você coloca lá 5.1, é a numeração que está aparecendo lá na caixinha, isso aqui é o que a gente chama de cor fantasia, cor nuance. Por quê? Porque você tem uma cor base e misturada com uma cor nuance, aqui no caso representado pelo azul, que vai dar um reflexo cinza. Mesmo princípio. Para entender a questão da nuance, precisa dominar, né, a cartela de nuances que a gente tem, que são as cores pigmentos, que vão do 1 até o 9, né, de 1 a 7 é o padrão internacional, mas de 1 a 9, que já é a criação da estrela de uso de muitas indústrias. Então, tanto o 8, que tem um reflexo que puxa ali para o champanhe, quanto o 9, que puxa para o bege, já fazem parte de praticamente todas as estrelas que a gente tem por aí. Mas e na nuance, como é que a gente faz? Vou apagar esse quadro aqui e volto para dizer para você. Vamos lá então agora, voltando para a gente falar sobre a parte da nuance. Então, na nuance, o que é que nós temos? A tabela, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6, ponto 7. Vou até aqui o ponto 7, já que 8 e 9 são cores fantasias mais novas, né? Vamos até aqui. Então, vamos lá naquele exemplo. A sua cliente chegou e ela quer, por exemplo, um 6.7. Foi a cor que a cliente pediu. Qual é a premissa básica? Como vocês viram, vou até pegar aqui para ser de outra cor. A cor base, que é o que vem antes do ponto, você vai somar e dividir. Ok? Então, partes iguais, né? Partes iguais, soma e divide. Então, se você misturou duas colorações, você divide por 2. Se você misturou 3, você divide por 3. E assim sucessivamente. No caso da nuance, a gente mistura. Porque aqui a gente está falando dos pigmentos que vão ser revelados no reflexo. Então, se a cliente quer um 6.7, sendo o 7 o resultado do chocolate, do pigmento marrom,
Como é que a gente pode encontrar marrom? Ora, marrom é o resultado da mistura das 3 cores primárias. Então, eu posso escolher na minha cartela, no meu estoque, as 3 cores primárias. Eu posso, por exemplo, encontrar uma coloração que tenha a fantasia como 31, por exemplo, e outra que tenha o ponto 6. Se eu misturo esses 3 aqui, o resultado disso vai ser o ponto 7. Confundiu sua cabeça toda? Então vamos lá. O que é o ponto 1? O ponto 1 é o pigmento azul. E o ponto 3 é o pigmento amarelo. E o ponto 6 é o pigmento vermelho. Essas 3 cores são as cores primárias. A mistura dessas 3 cores em partes iguais resulta no marrom. Então, se essas 3 cores resultam no marrom, se eu tiver dentro do meu estoque, por exemplo, um 6.31 ou 6.6, ou ainda mais, se eu tiver dentro do meu estoque construindo essa cor, o que é que eu vou dar uma olhada? Eu preciso ver quais são as cores que somadas vão dar 12, que dividido por 2 vai dar esse 6, e quais as nuances que estão acompanhando para dar o meu resultado 7. Então, eu preciso da nuance 3, da nuance 1 e da nuance 6, que é amarelo, azul e vermelho. Então, se eu tiver construído, por exemplo, aqui o 6, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso procurar, por exemplo, o 5. Deixa eu fazer aqui Eu posso, por exemplo, colocar aqui, ó, 5.1 mais 7.63. Vermelho dourado não existe isso, né, gente? Então vamos lá. Mais fácil é que eu encontrar o 531 e o 7.6. Por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar esses dois. Então, 7 mais 5, 12, dividido por 2 dá 6. E eu vou misturar essas 3 nuances. Então, eu já sei que amarelo, azul e vermelho, o resultado é marrom. Meu resultado aqui é ponto 7. Ou seja, eu preciso, dentro do meu estoque, ter todas as colorações, todas as nuances, todas as possibilidades de cor fantasia? Não. O que eu preciso ter? Eu preciso ter na minha cabeça como é que a estrela de Oswald funciona, como é que funcionam os pigmentos e as misturas. E a regra? Preciso saber essa regra de cor e salteado. Se eu quero construir uma base, eu posso somar e dividir, somar partes iguais e dividir pelas partes que eu somei. E no caso da cor nuance, a nuance eu misturo, porque eu estou tratando de pigmentos. Aqui eu estou vendo o fundo de clareamento e aqui eu estou vendo o pigmento do reflexo. Então, na hora de fazer essa mistura, na hora de buscar esse resultado, eu tenho que estar atenta para ver qual é a cor que eu vou misturar. Se eu quiser, por exemplo, um resultado 4, que é um cobre, né, que aqui eu vou ter um laranja, né, o 4 é o acobreado, que o pigmento é o pigmento laranja. Se eu estou aqui, por exemplo, ao invés de buscando um 6.7, se eu estivesse buscando um 6.4, né, dá para ver lá? Tá aqui, 6.4. Se eu estiver buscando o 6.4, eu sei que o 4, o laranja, é a mistura, né, de vermelho e amarelo. Então, se eu tiver as nuances 3 e 6, eu vou ter esse resultado. Então, por exemplo, aqui, no mesmo exemplo, eu posso colocar aqui um 5.3 mais um 7.6, porque esse amarelo com esse vermelho vai me dar como resultado o ponto 4. E essas duas bases aqui somadas vão me dar a base 6. Essa é a matemática das cores que a gente precisa entender, aprender, internalizar, treinar, porque isso vai trazer pra gente
além de um conhecimento de profundidade para que você otimize seu estoque, para que você mantenha dentro do seu estoque realmente aquelas cores que são as cores mais necessárias, cores coringas, mas também vai te ajudar, por exemplo, a fazer assinaturas nas suas cores, a fazer cores únicas, onde você é o signatário daquela cor. A cliente, por exemplo, está querendo uma coisa diferente, uma coisa nova, você pode estar entregando tonalidades mais quentes ou mais frias de cada cor, fazendo a brincadeira aqui com essa mistura de pigmento. Então, por exemplo, você pode estar querendo um resultado marrom, mas se você quer, por exemplo, um marrom mais quente, você vai colocar um pouco mais do amarelo, para deixar esse marrom mais quente. Se você quer um marrom mais frio, você vai colocar mais da nuance 1, que é a nuance azul, que vai esfriar. Aliás, é uma dica que eu sempre ensino, né? Você quer saber se uma cor é quente, se uma cor é fria? Basta você identificar se tem presença de azul, porque um azul é uma cor fria que esfria as outras cores. Tanto o 3 quanto o 6 são cores quentes, o azul é a cor fria. Então, por exemplo, se eu estou buscando um marrom mais frio, aquela cor mais sólida, né, sem tanto brilho, eu vou colocar um pouco mais de azul. Se eu quero um marrom mais quente, mais brilhoso, mais vistoso, eu vou colocar mais amarelo. E assim vai se construindo essa matemática das cores. É importante que vocês entendam que a matemática que você faz com isso daqui, ela vai se revelar em cores, em reflexos, em novos fundos, né? Você vai construir o fundo que você quer entregar para a sua cliente. Seja ele um fundo base de uma cor mais tradicional, de uma cor mais conservadora, quanto de uma fantasia, que você pode também ter uma fantasia mais tradicional, como os ponto 7, ponto 3, ponto 1, mas você também pode ter uma nova criação que você vai assinar de acordo com a mistura que você vai fazer, dominando essa tabela de pigmentos. Além disso, tem mais uma coisa que eu quero falar com vocês. Vou apagar aqui de novo, tá? Só um minutinho aí. Bom, vamos lá. O que eu quero que você entenda? Muita gente sempre fala assim comigo: ah, mas é muito difícil entender a estrela de Oswald, é muito difícil, é muito complicado, não entra na minha cabeça e tal. Primeira coisa que eu sempre digo para todo mundo é que assim, quando você quer entender colorimetria, quando você quer entender estrela de Oswald, você precisa parar de pensar em cor como você sempre pensou, né? De você olhar uma coisa, ver aquela cor e simplesmente identificar aquela cor cosmética ou aquela cor industrial como uma cor natural. Sempre que você olhar uma cor, a partir do momento que você quer trabalhar com colorimetria, sempre que você olhar uma cor, você precisa identificar de que aquela cor é construída. Porque, ora, se a gente sabe que as cores primárias são o amarelo, o vermelho e o azul, todas as outras cores serão construídas a partir daqui. Então, quando eu olho para amarelo, vermelho e azul, eu estou olhando para cores que são puras. Elas não são resultado de misturas, tá? Então, se eu olho para azul, azul é feito de quê? De azul mesmo. Amarelo, o vermelho e o amarelo também são feitos deles mesmo, não é mistura. Se eu misturar amarelo e vermelho, eu não tenho azul. Se eu misturar azul e vermelho, eu não tenho amarelo. Então, por isso as cores primárias são chamadas de cores puras, ok? Só que elas são base para mistura e de revelação de novas cores. Então, se eu coloco amarelo e vermelho, eu vou ter aqui o laranja. Se eu coloco amarelo e o azul, eu vou ter aqui o verde.
E se eu coloco vermelho e azul, eu vou ter aqui o roxo. Então, por exemplo, tô na rua e vejo uma pessoa caminhando e ela tá vestida numa blusa laranja. Eu vou olhar para aquela blusa e ao invés de pensar aquela blusa laranja, eu tenho que pensar aquela blusa é amarelo e vermelho. Por quê? Porque ela é construída, ela é feita a partir dessas duas cores, amarelo e vermelho. E é esse pensamento que vai me ajudar a transferir para a colorimetria, para o cabelo, para a construção das cores e para a identificação do fundo de clareamento, o que está ali dentro. Porque cada vez que eu olhar para verde, para roxo, para laranja, por exemplo, eu vou saber que isso aqui é mistura de duas outras cores. Assim como se eu tiver amarelo, vermelho e azul misturadas, eu vou ter um outro resultado, que é o que a gente chama aqui, ó, das possibilidades das cores terciárias, porque eu vou ter o marrom. O marrom é a soma de amarelo, vermelho e azul. Ok? Então, por isso mesmo, quando a gente fala em altura de tom, né, dentro da colorimetria capilar, quando a gente fala em altura de tom, a gente está falando na altura do tom marrom, porque todos os cabelos possuem amarelo, vermelho e azul, que são representados pelos pigmentos produzidos pelas nossas melaninas, que é a feomelanina, a tricosiderina e a eumelanina, né? Amarelo, vermelho e azul, respectivamente. Então, quando você começa a olhar para a colorimetria da forma que ela é construída e não da forma que ela já está pronta, seu olhar começa a despertar para as possibilidades de construção de cor que estão ali. Quando você começar, por exemplo, a falar em fundo de clareamento, quando a gente fala em fundo de clareamento, a gente está falando da presença, por exemplo, dessas três cores no fundo de cada cabelo. Porque todo cabelo vai ter a presença das três melaninas. Só que dentro de uma altura de tom. Porque em cada altura de tom, a presença de cada cor, de cada melanina, vai estar numa quantidade diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala do cabelo que está na altura de tom 1, a gente está falando de uma presença marcante de azul. Quando a gente fala do 2 até ali o 4, a gente está falando de uma presença marcante de vermelho. Depois a gente vai ter uma presença marcante de vermelho e amarelo. E depois, a partir do 8, você começa a ter uma presença marcante somente de amarelo. Mas as três cores vão estar presentes enquanto pigmentos, enquanto melaninas, dentro dos cabelos, obviamente, dos cabelos naturais. Cabelo que já foi descolorido, cabelo que foi colorido, decapado, enfim, não vai ter aqui essa presença. E isso daqui nada mais é que a própria estrela de Oswald, porque a partir disso daqui nós vamos ter várias variações, né? Variações de roxo, variações aqui do verde, do laranja, né? O verde, por exemplo, representa o mate, que são inclusive loiros belíssimos, com aquele tom muito metal, muito bonito e também muito difícil de fazer, é verdade, né? O laranja vai dar origem àqueles acobreados, ao Marina Barbosa, né? Aquela cor que inclusive está super na moda. O roxo vai trazer muitos dos marsalas também. Então você aqui começa toda a sua compreensão. Se você colocar, por exemplo, que a estrela de Oswald, ela começa com as cores primárias, depois com as cores secundárias, você vai começar a ter uma compreensão muito mais alargada de tudo que acontece dentro da colorimetria e de todas as possibilidades de construção de cor e de pigmento que você pode fazer com tudo isso daqui. Se a gente for colocar aqui os números, a gente vai dizer que o laranja aqui é um reflexo ponto 4, esse daqui é o ponto 2, lembrando que o ponto 2, R, se refere ao irisado, né, que já vai ser
o lilás. Aí você tem aqui o roxo, que vai ser o ponto 5. Aí o azul aqui em cima é o ponto 1. O vermelho é o ponto 6. E o amarelo é o ponto 3. Ou seja, você já está aqui com todos os elementos da sua estrela de Oswald. E sendo aqui o nosso marrom, o ponto 7. Ok? O ponto 8 e o ponto 9 tem a misturinha, né, com azul, e aqui também tem o roxo, que pode dar pra gente um super resultado. Por exemplo, eu gosto muito de fazer loiro com ponto 8, 9. Gosto muito do ponto 89 da Sarah Kay, inclusive, fantástico, uma mistura muito bem equilibrada. Mas essa é a compreensão que a gente precisa ter quando a gente quer entender de colorimetria, quando a gente quer entender a estrela de Oswald. Espero ter ajudado vocês. Continue com a gente. Vamos começar agora a nossa jornada de lives a partir de amanhã. Espero você junto comigo para a gente aprender muito mais, falar muito mais. E quando você tiver dúvida, é só mandar para mim. Por hoje é só. Fico por aqui. Um beijo carinhoso. Até nosso próximo vídeo. Tchau!